Vamos lá, pessoal, para uma aulinha sobre ecologia. Nessa aula de hoje, a gente vai começar entendendo o que é ecologia e por que ela é tão crucial para o nosso mundo, ok? A ecologia nada mais é do que o estudo das interações entre os seres vivos e o ambiente em que eles vivem. Dessa forma, ela ajuda a gente a entender como os seres vivos se relacionam uns com os outros, uma espécie se relaciona com a outra, e como essas espécies se relacionam com o ambiente em que elas vivem, o ambiente ao seu redor. E por que essas interações, essas relações são essenciais para a manutenção da vida na Terra. Ao explorarmos a ecologia, nos deparamos com diferentes níveis de organização. A gente começa com as populações. O que são as populações? São grupos de indivíduos da mesma espécie que habitam uma determinada área. Em seguida, a gente também tem o conceito de comunidade, que são formadas por diversas populações interagindo no mesmo espaço. Ou seja, a população, indivíduos da mesma espécie, comunidade, várias espécies, vários indivíduos de espécies diferentes convivendo em um mesmo lugar. A gente também tem o que é um ecossistema, que são sistemas complexos nos quais interações bióticas e abióticas ocorrem constantemente, ou seja, são onde os seus indivíduos estão interagindo. E por fim a gente tem a biosfera, a parte da Terra, que é a parte da Terra habitada por vida. Além disso, pessoal, também é fundamental compreender os conceitos de habitat e nicho ecológico. O habitat é o lugar onde um organismo vive e encontra condições adequadas para sobreviver e se reproduzir. Enquanto o nicho ecológico se refere ao papel específico que um organismo desempenha em seu habitat, incluindo suas interações com outros organismos e com os recursos disponíveis. Portanto, ao entendermos esses conceitos fundamentais da ecologia, somos capazes de apreciar a complexidade e a interconexão dos sistemas naturais, o que nos ajuda a tomar decisões mais conscientes e sustentáveis em relação ao nosso ambiente. Essa ideia, se você entende o que está acontecendo ali, você vai ter uma consciência maior, uma ideia de sustentabilidade maior, entendeu? Uma ideia de conservação maior. Agora, a gente vai começar a dar uma olhada nas interações que acontecem dentro dos ecossistemas. Um dos aspectos mais instigantes da ecologia é o estudo das cadeias alimentares e teias alimentares, que revelam como os organismos se relacionam através da alimentação. A cadeia alimentar, a grosso modo, é só você dizer quem come quem. Lá ele 1000 vezes. Mas é basicamente isso. É essa troca de energia entre os indivíduos, ok? Mas de uma maneira mais científica, cientificamente falando, as cadeias alimentares, elas são sequências lineares que mostram quem come quem em um ecossistema. Começando pelos produtores, que são organismos capazes de produzir seu próprio alimento através da fotossíntese ou quimiossíntese. Passamos para os consumidores, que consomem os produtores ou outros consumidores. E finalizamos com os decompositores, responsáveis por decompor a matéria orgânica morta e reciclar nutrientes de volta ao solo. Então, na cadeia alimentar, a gente tem os produtores, consumidores e decompositores. Produtor é a planta ali, quem está fazendo fotossíntese ou quimiossíntese. Quem vai produzir, começar a produção de energia nesse nosso ecossistema. O consumidor vai lá e come a planta. Interessante. O consumidor ele não come só o produtor, que são as plantas. Um consumidor pode comer outro consumidor. Por exemplo, a planta é um produtor. Aí vai um coelhinho lá, come a planta. Ele é um consumidor, ele precisa de outro ser vivo para ter energia, ok? Aí chega uma águia e come esse coelho. A águia também é uma consumidora, só que ela é um consumidor que está comendo outro consumidor. E aí a águia morre, vai um decompositor lá para decompor essa águia, ok? Entretanto, pessoal, a natureza ela é muito mais complexa do que uma simples cadeia linear. Não é um negócio tão retinho como a gente imagina, assim, é um negócio bem, a natureza é bagulho louco. Os ecossistemas são caracterizados por teias alimentares, que são redes intricadas de interações tróficas que mostram as múltiplas conexões entre os organismos. Aí, a cadeia alimentar é um bagulho mais retinho. Quem come quem é um bagulho louco. Até alimentar já é um bagulho mais complexo. Vai mostrando as conexões que um indivíduo tem com os outros, essas porra aí. Por exemplo,
O mesmo organismo pode ocupar diferentes posições em uma teia alimentar, se alimentando de diferentes presas ou sendo alvo de diferentes produtores. Esse bagulho aí de uma conexão, essas conexões que um indivíduo tem com os outros. Ok? Ao compreendermos essas relações nos ecossistemas, a gente percebe a importância de cada organismo em sua comunidade e a fragilidade dessas interações. Se um indivíduo some ali, lasca a cadeia alimentar inteira, pô. É um negócio muito louco isso. Cada elo, cada indivíduo na cadeia alimentar, ele é crucial para a estabilidade do ecossistema como um todo. Agora, a gente vai adentrar numa coisa também importante para a ecologia, que são os ciclos biogeoquímicos, que são processos essenciais que regulam a circulação de elementos fundamentais para a vida na Terra. Entre esses ciclos, ou seja, biogeoquímico é tipo para estudar o ciclo de algumas coisas que são fundamentais para ter vida na Terra. Dentre esses, a gente vai focar principalmente no ciclo do carbono, do nitrogênio e da água. O ciclo do carbono ele é fundamental para a formação de moléculas orgânicas e inorgânicas. Inicia-se com a absorção de dióxido de carbono, o famoso gás carbônico, CO2, né? Pelos produtores durante a fotossíntese, seguida pela transferência desse carbono através da cadeia alimentar, ou seja, a planta vai lá, usa o gás carbônico. E aí ela transforma o gás carbônico em oxigênio através da fotossíntese, mas ela fica, entre muitas aspas, com o gás carbônico dentro dela. Com esse gás carbônico não, perdão, fica com carbono dentro dela. Ou seja, a planta vai fazer fotossíntese. Ela pegou o gás carbônico do meio, liberou oxigênio. Esse carbono, o que é o gás carbônico? CO2. O oxigênio, O2. Então, esse C, o carbono, ele fica para a planta. E aí, através da cadeia alimentar, vai passando entre os indivíduos. E esse ciclo ele é essencial para a regulação do clima. E carbono, então, ele é liberado de volta para a atmosfera através da respiração e da decomposição da matéria orgânica, ok? Então, a planta vai lá, pega o carbônico da atmosfera. Os animais, os seres vivos, os consumidores, eles vão e vai passando de um para o outro carbono porque é essencial para a vida. E aí, quando esse ser vivo morre, a gente vai ter a decomposição da matéria desse indivíduo e também através da respiração. Você respira oxigênio e libera gás carbônico. Então, esse ciclo, aí você acaba liberando gás carbônico de volta para a atmosfera. E esse ciclo ele é essencial para a regulação do clima e o equilíbrio da atmosfera. Já o ciclo do nitrogênio, lembra que eu falei que são importantes o do carbono, nitrogênio e da água? O ciclo do nitrogênio ele é responsável pela transformação do nitrogênio atmosférico em formas utilizáveis pelas plantas, como o nitrato e o amônio. Esse processo, chamado de fixação de nitrogênio, é realizado por bactérias especializadas. O nitrogênio é então incorporado nas moléculas orgânicas dos produtores, passando para os consumidores e finalmente retornando ao solo através da decomposição da matéria orgânica. Esse ciclo é essencial para a síntese de proteínas e o crescimento dos organismos. E por fim, a gente também tem o ciclo da água, que é responsável pelo movimento da água entre os diferentes reservatórios terrestres, como por exemplo oceanos, rios, lagos e aí vai. A água ela evapora dos oceanos e da superfície terrestre, formando nuvens que, ao se condensarem, precipitam como chuva ou neve. Essa água, pessoal, ela é absorvida pelas plantas e é utilizada nos processos metabólicos e liberada de volta para a atmosfera através da transpiração. E esse ciclo ele é essencial para o fornecimento de água doce e a regulação do clima. No entanto, as atividades humanas elas têm interferido nos ciclos biogeoquímicos de forma significativa. O aumento das emissões de gás carbônico devido à queima de combustíveis fósseis tem contribuído para o aquecimento global e as mudanças climáticas. O uso excessivo de fertilizantes nitrogenados tem causado a eutrofização de corpos d'água, prejudicando a biodiversidade aquática e a alteração do curso dos rios. E a degradação dos ecossistemas tem comprometido a disponibilidade de água doce. Com isso, a gente percebe o quanto é importante compreender os ciclos biogeoquímicos para a conservação e a sustentabilidade do nosso planeta. A gente deve adotar práticas que minimizem nossa interferência nos ciclos naturais e promovam o equilíbrio ecológico. Então a gente chega, pessoal, num ponto importante, um ponto crucial da nossa jornada pela ecologia, que é a discussão entre conservação e sustentabilidade.
é fundamental compreender a importância de preservar os ecossistemas e a biodiversidade para o bem-estar de todas as formas de vida no nosso planeta. A conservação dos ecossistemas e da biodiversidade é essencial para garantir a estabilidade dos serviços ecossistêmicos, como fornecimento de alimentos, água limpa, ar puro e regulação do clima. Ecossistemas saudáveis também são fundamentais para a saúde humana, proporcionando espaços para recreação, turismo e bem-estar emocional. Todo mundo gosta de ir numa pracinha que tem umas plantas-massa dando um ventinho, né? Então a gente percebe o quanto que o ecossistema faz bem pra gente. Não só ele é essencial para a nossa vida, mas também para o nosso lazer e bem-estar. Então, para alcançar a conservação efetiva, a gente precisa adotar estratégias e práticas sustentáveis. Isso inclui a criação e a implementação de áreas protegidas, como parques nacionais e reservas naturais, que já existem muito. A gente deve promover o uso responsável dos recursos naturais, reduzindo o desperdício, adotando tecnologias limpas e investindo em energias renováveis. Porém, conservação não é apenas responsabilidade dos governos e das organizações ambientais, como muita gente pensa, não. Cada indivíduo, cada pessoa pode e deve contribuir para a preservação do meio ambiente. A gente pode começar adotando hábitos mais sustentáveis no nosso dia a dia, como reduzir o consumo de plástico, reciclar, economizar água e energia, e apoiar produtos e empresas que adotem práticas ambientalmente responsáveis. Além disso, a gente podemos nos engajar em atividades de educação ambiental, conscientizando amigos, familiares e comunidades sobre a importância da conservação e incentivando ações positivas em prol do meio ambiente. Portanto, a gente percebe que cada um pode e deve se tornar um agente na mudança e contribuir para a preservação do nosso planeta. Ok? Então é isso. Chegamos no final desse vídeo, né? Vamos só recapitular tudo que a gente viu. A gente viu os conceitos fundamentais da ecologia, compreendendo a importância das interações entre os seres vivos e os ambientes. A gente explorou os níveis de organização ecológica, desde populações e comunidades até ecossistema e a biosfera. A gente também viu o conceito de habitat e nicho ecológico, entendendo como cada organismo desempenha um papel único em seu ambiente. Além disso, a gente também explorou a diferença entre cadeia alimentar e teia alimentar e os papéis cruciais desempenhados pelos produtores, consumidores e decompositores. A gente avançou, a gente viu também os ciclos biogeoquímicos, compreendendo como o ciclo do carbono, do nitrogênio e da água regulam a circulação desses elementos essenciais para a vida na Terra, e refletimos sobre como as atividades humanas têm impactado nesses processos naturais. E por fim, a gente teve uma breve discussão sobre a importância da conservação e da sustentabilidade, destacando a necessidade de preservar os ecossistemas e a biodiversidade e apresentando estratégias e práticas sustentáveis que cada um de nós pode adotar em nosso dia a dia. Então é isso. Eu agradeço se você chegou até aqui, pedir para você deixar o like, comentar aí o que você achou desse vídeo e se inscrever no canal para dar aquela força. E como diria meu ex, terminamos.